Bom dia, pessoal. A gente então dá continuidade ao nosso estudo. A gente vai falar um pouquinho de novo, mas sobre o tema da meditação. E aí, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Lembrando que vocês podem a qualquer momento me interromper. Todos estão o tempo todo construindo em pensamento, quer saibam disso ou não. E antes de começarmos a estudar a meditação, deveríamos compreender que os nossos desejos e pensamentos estão continuamente preenchendo o mundo interno com formas pensamento. O que é isso? Uma forma pensamento é uma criação da mente, geralmente carregada com desejo. É chamada uma forma porque é uma concentração ou amálgama de energia do pensamento que, embora não possamos ver nas áreas relativamente sutis do mundo do pensamento, tem uma substância e identidade definida. E é algo que o nosso pensar e sentir formula. E a sua força, qualidade e duração dependem de como a criamos e, subsequentemente, a mantemos. Esse conceito de formas-pensamento ele é bastante difundido dentro da cultura esotérica. Tem um livro de um autor que é bastante polêmico, mas esse livro dele é muito bom, que se chama Formas Pensamento, do Charles Weber Leadbeater, onde ele explica e tem diversos desenhos, grafias, e ilustrações dessas formas, do que são formas pensamento. Por que que ele é importante para a gente? Quando a gente pensa em meditação criativa, a gente está o tempo todo pensando em formas pensamento. Por exemplo, a gente sempre alterna, né? A gente faz a reflexão um dia da semana e a meditação no outro. Quando a gente faz a meditação, tem uma etapa na nossa meditação que é de reflexão. Essa etapa de reflexão, ela é nada mais do que a construção de uma forma pensamento. Só que é uma construção consciente, que a gente está fazendo em grupo com o mesmo tema. E aí a gente vai, então, depois, construir uma outra forma de pensamento que unifique a nossa construção com a dos outros grupos. Mas tudo isso, no fim das contas, são formas de pensamento. O que o texto está falando aqui é que geralmente a gente faz isso de forma descontrolada e inconsciente. E a maioria das formas pensamento se chama forma pensamento, mas na verdade ela tem muito mais qualidade de desejo ou emoção do que de um pensar claro, efetivo, consciente. O que a gente tenta fazer na nossa meditação é justamente o inverso, né? A gente manter uma qualidade que não é de desejo, mas uma qualidade de emoção melhor qualificada, uma qualidade amorosa e a ênfase na construção mesmo mental, né? Na clareza de pensamento, na clareza de conceito, de definição. Então, o trabalho que a gente se propõe a fazer é justamente de construção de formas de pensamento, mas que a gente consiga trabalhar com mais energia mental do que energia emocional. E por que que isso é importante? Porque a energia mental, ela reveste uma ideia. E a energia emocional, ela vai trazer uma qualidade, ela vai trazer um conforto, mas é para aquele momento específico. Sempre dou esse exemplo, quem está mais acostumado sabe. Quando a gente faz uma irradiação para uma pessoa, vamos pensar que está longe, né? Uma irradiação de amor. Esse amor vai chegar naquela aura. E se a pessoa estiver receptiva, em alguma medida, que a gente nunca está 100%, mas em alguma medida, se houver algum tipo de conexão, essa energia amorosa vai chegar naquela pessoa
e vai promover conforto, bem-estar, né? Vai impactar positivamente aquele ser e isso é muito bom. Quando a gente consegue aliar a isso uma qualidade de pensamento, uma forma de pensamento bem construída, que tenha uma ideia ali por trás, quando essa irradiação chegar na aura daquele indivíduo, além do bem-estar emocional, ela vai promover ali essa forma de pensamento, ela vai querer se comunicar não só com o veículo emocional, mas também com o com o veículo mental daquele indivíduo. E aí, se a construção do grupo estiver bem fundamentada, ou do indivíduo mesmo, né? Mas aqui a gente está falando de trabalho de grupo. Se a construção do grupo estiver bem fundamentada, se os conceitos, por exemplo, sobre corretas relações, sobre a importância da boa vontade, né? Sobre a importância do amor, da tolerância, da compaixão, além dessa energia emocional que vai promover conforto para o indivíduo, se houver, né, algum tipo de conexão, essa forma de pensamento qualificada com ideias e com uma construção mental vai impactar aquele indivíduo também e vai promover não só bem-estar, mas uma clareza, uma possibilidade de um pensar diferente. E aí, quando esse indivíduo capta isso e ele consegue pensar, mesmo que ele não sustente depois, mas ele consegue pensar de uma forma diferente do que ele pensava antes, a gente está falando aí de um processo de iluminação. Sempre que a gente tem uma perspectiva diferente da que a gente tinha, a gente está promovendo iluminação. A própria constituição cerebral, neural, vai estar promovendo ali uma neuroplasticidade no cérebro e ele vai estar pensando, pelo menos construindo uma possibilidade de pensar diferente. Isso é iluminação. E quando a gente pensa no trabalho criativo, a gente pensa nisso, que a gente consiga, como um grupo mundial, promover uma possibilidade de pensamento diferente. Então, é a gente pensar sobre uma nova cultura, a gente pensar sobre a nova civilização, a gente pensar sobre corretas relações humanas, sobre boa vontade, né, sobre diversos valores que a gente pensa, leis e princípios ao longo do ano. A nossa ideia é coletivamente pensar sobre isso e então promover esse impacto na psicosfera humana. De quem estiver receptivo, claro, mas aí num momento de inspiração, não só essa qualidade de corretas relações vai estar presente, mas a ideia de corretas relações. E aí, de fato, vai poder promover naquele indivíduo uma perspectiva diferente, um pensar diferente, um modo de vida diferente. Então, isso é a base do nosso trabalho criativo, é a base do nosso trabalho meditativo, a gente entender que é esse o nosso propósito principal. Muito mais do que a gente também ter o nosso alinhamento pessoal, também promover o nosso desenvolvimento pessoal, que isso naturalmente vai acontecer, porque o maior sempre inclui o menor, mas o propósito inicial da existência desse grupo é que a gente consiga construir formas de pensamento grupalmente qualificadas para que a gente possa, de fato, contribuir com a construção, primeiro, de uma nova cultura, uma cultura aquariana, e depois a construção dessa cultura por pequenos grupos, diversos grupos, vai promover uma mudança civilizatória. Aí, de fato, a gente vai conseguir vivenciar o que é chamado de era aquariana. Porque o que que a era de Aquário vai fazer? Ela vai conduzir uma civilização, mas ela começa com a construção cultural desses valores por um pequeno grupo de pessoas, por pequenos grupos de pessoas. Aí, a partir dessa cultura, a gente constrói e manifesta uma civilização. É assim, se a gente analisar a história, sempre foi assim, né? Então, o que a gente se propõe é começar a construir uma cultura aquariana com valores, leis e princípios que estejam adequados a essa ideia do que é uma cultura aquariana. Tudo bem até aqui, que essa é uma parte fundamental do nosso trabalho. Eu sei que a gente leu bem pouquinho, mas é só porque isso é fundamental para o nosso trabalho e é importante a gente revisitar de tempos em tempos.
Por mim, tudo bem. Joia. Alguma contribuição, algum pensamento sobre isso que vocês queiram trazer para o grupo? Então vamos seguir. Uma das razões do atual tumulto mundial é a miríade, ou uma grande quantidade, né, de formas de pensamento negativas, conflitantes e destrutivas com que a humanidade está preenchendo os éteres. Aí vai responder um pouquinho melhor isso. O aumento da atividade mental, à medida que as pessoas usam as suas mentes mais e mais, é um passo progressivo naturalmente, mas está produzindo temporariamente uma situação mais difícil do que antes. Portanto, é uma responsabilidade primária aprendermos a controlar as nossas mentes e usá-las construtivamente, em vez de aumentar a multidão de pensamentos confusos ou destrutivos. Então, o que, que é isso, né? A gente vê nos últimos 100 anos um aumento muito massivo, muito grande de alfabetização, de acesso à cultura das pessoas, de uma série de fatores como as redes e mídias sociais que estimulam a, a intelectualidade, que estimulam o processamento da mente e a atividade da mente. Então, isso, por um lado, é muito bom, porque a gente está utilizando mais esse recurso que a gente tem, mas, por um lado, isso é ruim porque a gente não tem muita qualidade nisso. A gente está um uso praticamente inconsciente e desordenado. E a gente percebe isso nas crianças, principalmente, porque as nossas gerações, elas não foram criadas com tantos estímulos, não só dos gadgets, né, mas também de leitura mesmo, de cultura. Tem pesquisas que dizem que hoje uma criança de 6, 7 anos, ela tem uma atividade intelectual tão ou maior do que as pessoas tinham, por exemplo, na burguesia na Idade Média, os nobres na Idade Média. Então, o que que isso mostra? Que a gente tem uma civilização com um potencial muito maior de construção, mas se isso não for bem orientado, também de destruição. E a gente percebe, por exemplo, eu estava citando as crianças, né, que hoje já existe um CID que se chama transtorno de telas. Ou seja, o excesso de telas altera o comportamento das crianças a ponto de ter um transtorno. Quer dizer, não é uma coisa simples, né? E a gente está falando das crianças, mas e também a gente? Que qualidade que a gente usa, né? As nossas telas? Por quanto tempo? O que que a gente está se ocupando de ver? Como que a gente está organizando essa atividade de pensamento? A gente nunca teve uma sociedade com tanta ansiedade ou com tanta depressão. Isso é fruto do quê? De uma atividade mental excessiva sem o correto controle. E como é que a gente faz esse correto controle? O primeiro passo é a gente diminuir a atividade, o segundo passo é melhorar a concentração. Então, isso é algo que a gente procura é, trabalhar bastante nesse desenvolvimento da concentração, para que a gente consiga lidar melhor com toda essa potência de atividade mental que a gente tem hoje. É importante que, paralelamente a um fator que cresça, cresça também um outro que vai ajudar a equilibrar isso, senão a gente vai entrar realmente, a gente já está entrando, né, num desequilíbrio muito grande. E a nossa sociedade está adoecendo. Então a gente se vê num momento em que a gente tem infinitas possibilidades, mas a gente não está tendo a contraparte de saúde para lidar com todas essas possibilidades. Esse é um desafio nosso, né? Tanto com as crianças quanto conosco mesmo, para que a gente possa guiá-las corretamente, que a gente possa construir, né, uma sociedade mais saudável, menos adoecida. Acho que Paulo, foi. eu que queria perguntar, e você acha que isso
eles, a gente, não a gente não, né? Mas será que a gente consegue vitalizar isso para que isso seja implantado, por exemplo, nas escolas, para as crianças, para que as próximas gerações já consigam lidar melhor com isso, com essas ferramentas que tem para esse controle, né, das formas de pensamentos? Não sei, isso pode ser uma coisa que leve muitos e muitos anos, mas assim, será que existe alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar além do nosso trabalho dos estudos, né? Ó, muito bom, Tati. Eu acho que essa é uma preocupação nossa, né? Eu percebo que tem muitos movimentos ao redor do mundo, e muitas pessoas, grupos, estudos que estão ocupados disso, que estão percebendo esse movimento e estão tentando é, promover mesmo, né? Iniciativas que possam contrabalançar. Eu penso que o que que a gente pode fazer? Tanto trabalhar internamente, como a gente está fazendo, mas também, sempre que possível, que a gente possa vitalizar essas formas de pensamento. Ou, por exemplo, a gente pode usar positivamente as nossas redes sociais para compartilhar pesquisas, notícias, algo que mostra a importância disso. A gente pode usar o nosso tempo livre para tentar entender um pouco melhor sobre isso, para conversar, promover reuniões onde a gente possa falar disso, sabe? Eu acho que tudo que a gente possa trazer luz para isso, no sentido mesmo, não no sentido abstrato, no sentido de olhar, conversar, refletir, compartilhar, eu acho que já é uma forma muito bacana que a gente tem, justamente daquilo que a gente falava no começo, de construir uma cultura sobre isso, né? Que as pessoas realmente entendam a gravidade, entendam, claro, as possibilidades mil que existem, não tem como a gente, hoje, nesse contexto que a gente vive, a gente falar, "Ai, não vamos mais, então vamos abandonar." Não vai acontecer isso, né? Cada vez mais a gente tem uma dependência que é econômica, que é tecnológica, que até da área da saúde está cada vez mais entrando nesse tipo de interação, né? Com com as mídias digitais e redes sociais. Então, não tem, me parece que não é um caminho sem volta. Então, o que que a gente precisa fazer? É fortalecer um outro lado para a gente mesmo contrabalançar isso. Com certeza, obrigada. Obrigado a você. O reino da mente é uma área relativamente inexplorada, mas todos estamos atualmente avançando em suas inefáveis dimensões rapidamente. Os pensadores pioneiros em muitos campos estão penetrando em profundidades imensas e novas. E todos nós, perdão, nos vemos confrontados com facetas do pensamento avançado que está moldando o mundo atual. As pessoas estão compreendendo também que seus pensamentos afetam tanto para o bem-estar como para a realização. De fato, a expressão pensamento positivo é muito comum. E a gente está falando de um texto que é relativamente antigo, tá? Ele é bem atual, mas cronologicamente tem 50 anos. Então a gente vê que isso hoje está muito mais. É inacreditável, né? A gente pensar, por exemplo, 50 anos atrás não tinha internet, pouquíssimas pessoas tinham computador em suas casas, não existiam celulares, enfim, um monte de coisa. Então, a gente entende que isso tudo está exponencialmente aumentado se a gente fizer uma comparação com hoje. Todos esses fatores indicam o vasto histórico e o lugar natural da meditação em nossas vidas atualmente. A sua correta prática é não só um modo apropriado, correntemente, de aproximar-se dos mundos internos, mas também um meio de compreender e cultivar os nossos próprios processos de pensamento e tomar parte na expansão intelectual geral dos tempos. Muitas pessoas têm apenas uma ideia vaga do que a meditação realmente é. E assim, nesse grupo, examinamos várias maneiras de como ela é realizada, como ela funciona e o serviço que ela pode prestar. Mantenhamos sempre no pensamento, entretanto, que ela é
tanto uma técnica de treinamento da mente, quanto a arte de se tornar gradualmente mais e mais consciente da nossa herança interna superior, espiritual. Então, a gente entende, né, isso que eu falava da nossa construção mental, mas também, claro, ela que vai promover no nível interno e também externo, né, também externo no sentido do grupo, né, não da vida externa, totalmente, né, mas a meditação é também uma ferramenta, a gente fala muito disso, né, para a gente conectar o nosso próprio eu superior, para a gente penetrar em cumprindo cada etapa dela, a gente penetrando nessas realidades internas com cada vez mais potência, com cada vez mais amplitude, né? Isso é uma coisa que a gente percebe. Uma vez que tenhamos compreendido que o pensamento é uma energia, um poder invisível, mas real, podemos ver facilmente que a meditação, que focaliza e dirige energia, é um meio excelente de servir uma ideia ou um ideal. Ela pode ser usada para construir e manter um princípio, uma lei da vida, ou mesmo uma qualidade que seja desejável e necessária. E pode, então, ser uma tarefa muito construtiva e efetiva, que é o que a gente falava no início da reunião, né? Meditação não é simplesmente tornar a mente quieta e não fazer nada com isso. É uma ação interna, uma ação nos mundos internos. E a meditação de tipo criativo, que é o que a gente está fazendo, né? Inclui várias maneiras de definidamente usar energia interna ou subjetiva. Na vida diária, usamos muitos tipos de ação interna o tempo todo. Todo pensamento, expectativa, imaginação, aspiração, desejo, questionamento e devaneio são atividades desse tipo, mas geralmente são efetuadas sem intenção consciente e sem nenhum senso real de responsabilidade. A meditação, por outro lado, é um uso consciente e deliberado, ou seja, né, auto-iniciado, volitivo, consciente, desses aspectos de nossos poderes subjetivos para servir a um propósito específico. Vou ler só mais esse trechinho, tá? Precisamos compreender também que toda ação humana externa é resultado de alguma atividade interna. Muito frequentemente são os nossos desejos e pensamentos descontrolados que nos impelem. E isso pode produzir, todo tipo de dificuldade e consequências prejudiciais, tanto para o indivíduo quanto para a humanidade em geral. É por isso que é essencial nos tornarmos mestres de nosso próprio reino interno, criando nesse mundo subjetivo apenas o que considerarmos ser correto e construtivo, e contribuindo para o bem comum nesses planos internos, tanto quanto faríamos no mundo externo. Primeiro, aprendemos a fazer isso em nossa própria área do mundo interno, aquela área pela qual somos responsáveis. Depois, começamos a contribuir no campo geral da vida interna, que compartilhamos com toda a humanidade. Com relação a isso, os perigos da sugestão individual e em massa deveriam ser apontados. Temos que compreender que, tal como estamos criando formas de pensamento o tempo todo, quer saibamos disso ou não, também estamos participando delas. Isso significa que estamos abertos a influências em graus variados. E é outra razão porque não é bom ser negativo e vago nos níveis internos. Negativo aqui é no sentido de passivo, né? No sentido da polaridade mesmo que recebe e não da que atua. Porque deveríamos desenvolver uma vida interna positiva. Acho que eu vou terminar aqui, né? Ah, não, acho que vale a pena só esse trechinho aqui. Só temos que pensar nas técnicas empregadas em propaganda, os persuasores ocultos, como são chamados, para percebermos quão grande é o papel que as influências psicológicas desempenham na vida atual. Nas últimas décadas, um nível inteiramente novo de sutileza na propaganda e doutrinação psicológica foi alcançado. A crescente influência da mídia é amplamente responsável
pelos perigos inerentes nessa situação, que existe não só nos campos político e econômico, mas também nas áreas social, moral e mesmo na chamada área espiritual. E a gente então pode refletir ainda mais sobre isso nas redes sociais, né? A gente fez um retiro recentemente e a gente falava muito sobre o inconsciente coletivo, mas como as mídias e as redes sociais impactam esse inconsciente coletivo. Na verdade, é isso, né, que a gente aprendeu com a propaganda e hoje a gente percebe que isso está num nível muito mais sutil e muito mais profundo. Com os algoritmos, por exemplo. Antes, para propaganda, alguém tinha que ter uma ideia, trabalhar essa ideia, é, dava muito, era um processo mais lento e mais sutil de influência. Hoje, você nem controla nem o que você vê, a gente acha que a gente controla, mas tem um algoritmo por trás que vai direcionando a partir dos nossos likes, das nossas curtidas, vai direcionando o conteúdo que a gente vai ver, ou seja, a nossa liberdade é muito restrita. E o pior, a gente não percebe que a gente está fazendo parte desse movimento. E claro, muita gente se aproveita disso no sentido não só, estão se aproveitando de nós, mas por questões principalmente econômicas, financeiras. Então, mais do que nunca, é importante que a gente esteja consciente, né, de como é o nosso funcionamento mental, de como estão as nossas emoções, de quão impulsivos nós estamos, de como estão as nossas sensações, do que está de fato nos alimentando, para a gente poder usar esses recursos. De novo, né? Não vamos sonhar que não dá para a gente usar, mas como é que a gente pode usar conscientemente? Como é que a gente pode evitar cair nas armadilhas? Ou se a gente cair nas armadilhas, que a gente esteja consciente de que a gente está numa armadilha. E aí então a gente poder dar os devidos passos para organizar isso dentro de nós. Como é que é isso para vocês? É um treino diário. Nem fala, né? Oi, bom Oi, dia para todo Rô! mundo. Eu queria dizer que eu fui tudo bem na cirurgia ontem, Ai, que agradecer bom, quem graças a vibrou por Deus. mim e amei esse tema, tô amando. Muito lindo, muito bom, muito produtivo, é muito do que a gente falou mesmo no retiro, né? Que é tão importante, as formas de pensamento. Obrigada, Paulinho. Beijo, gente. Beijo, que bom, Rô. Sim. E é isso, é uma coisa assim, a gente. Fico feliz que tenha gostado. Oh, desculpa a minha internet. Beijos para você também. Quer bater um papo sobre algo específico? A gente falava das crianças, porque é sempre uma preocupação maior nossa, mas é para a gente também, né? Às vezes também a gente transfere para o outro e a gente deixa de olhar o quanto é nocivo para a gente. A gente acha que a gente está mais consciente porque a gente é adulto, que a gente não cai nessas armadilhas porque a gente é adulto, e tem um monte de adulto que está adoecendo justamente por conta desse excesso de telas e de tudo que elas promovem, não só a nível sensorial, né, a nível fisiológico mesmo, mas também do ponto de vista emocional. Então é sempre um ponto de atenção para a gente. Muito bem, vou parar a nossa gravação aqui.